A conspiração do presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, para manter Pedro Sanches no poder. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. E como sempre, a informação não para. E as tramas judiciais, não só as tramas de corrupção, mas também as tramas judiciais para favorecer, para manter o primeiro-ministro Pedro Sanches no poder, na Moncloa, continuam. Atenção, porque eu vou contar para vocês uma conspiração que estão tramando nada mais, nada menos do que no Tribunal Constitucional. O Constitucional de Cândido Conde Pumpido e o Tribunal de Contas, presidido pela esquerdista Henriqueta Chicano, para manter Pedro Sanches no poder e para que ele possa continuar governando. Como sempre, vamos compartilhar todas essas informações na tela. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já está chegando a 137 mil inscritos. Daqui a pouco estaremos com 140 mil e falta bem pouco para os 150 mil e já temos na tela os protagonistas dessa história. E vamos dar um zoom neles. Aqui à esquerda, em pé, está o presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, e sentada a presidente do Tribunal de Contas, Henriqueta Chicano. Eu sempre disse que em torno de Pedro Sanches existe uma espécie de trama judicial na qual, bem, Pedro Sanches colocou sua gente à frente das instituições. Agora mesmo, na Procuradoria-Geral do Estado, temos Tereza Peramato, que é a Procuradora-Geral. Antes era Álvaro Garcia Ortiz, ambos integrantes dessa trama judicial para favorecer Pedro Sanches. Aqui estão os dois protagonistas, o presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, e a presidente do Tribunal de Contas, Henriqueta Chicano. Tomara que o que vou contar... A presidente do Tribunal de Contas, Henriqueta Chicano, prepara álibi jurídico para que o presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, avalize. Para que o primeiro-ministro Pedro Sanches possa governar sem apresentar novos orçamentos gerais do Estado. Estamos falando de uma conspiração em várias frentes. Henriqueta Chicano anunciou no último dia, 9 de junho, a elaboração de um estudo jurídico no Tribunal de Contas sobre as consequências de prorrogar os orçamentos por anos. Vocês já sabem que, como Pedro Sanches não tem apoio na Câmara para aprovar um orçamento, é preciso negociar com os partidos que ainda o sustentam à frente do governo. Mas eles podem conseguir ainda mais se negociarem o orçamento, e o que Pedro Sanches vem fazendo desde 2023 é prorrogar os orçamentos. Em vez de fazer um novo, que precisa ser negociado, ele só prorroga, prorroga, prorroga. Isso é constitucional? Obviamente, não é constitucional. Cândido Conde Pumpido está no Tribunal Constitucional para declarar constitucional tudo o que Pedro Sanches quiser. E a isso tem que somar a outra parte, que é a parte de Henriqueta Chicano, a presidente do Tribunal de Contas. Pois bem, Henriqueta Chicano, como acabei de comentar, no início do mês de junho, anunciava que estavam elaborando um estudo jurídico sobre as consequências de prorrogar os orçamentos durante anos. Pois, obviamente, as consequências são que isso não é constitucional, né? Tudo isso era feito por Chicano no Tribunal de Contas, elaborando o relatório enquanto revelávamos isso em Medidas Cautelares e Liberdade Digital, que Conde Pumpido havia criado um grupo de trabalho integrado em sua maioria por advogados de esquerda do Tribunal Constitucional. Tudo isso com o objetivo de declarar constitucional que Sanches possa governar sem apresentar novos orçamentos. Ou seja, Pedro Sanches tem o problema dos orçamentos, mas para que continue governando e permaneça na Moncloa, ele conta com Cândido Conde Pumpido no Tribunal Constitucional e com Chicano no Tribunal de Contas. Fontes do Tribunal de Contas, consultadas sobre medidas cautelares, afirmam que o relatório jurídico que será elaborado por Chicano servirá de álibi para que Conde Pumpido possa respaldar no Tribunal Constitucional a constitucionalidade de Pedro Sanches governar sem apresentar novos orçamentos do Estado, prorrogando os de 2023. Chicano está apenas preparando, nos dizem, a introdução para Conde Pumpido.
Não é por acaso que o Tribunal de Contas está prestes a elaborar um relatório jurídico sobre as consequências de prorrogar os orçamentos. Durante anos, exatamente no mesmo momento em que Conde Pompido criou um grupo de trabalho no Tribunal Constitucional para respaldar a constitucionalidade dessa prática, que é claramente inconstitucional por parte de Pedro Sanches. As mesmas fontes consultadas nos dizem que Chicano e Conde Pompido estão trabalhando em equipe para favorecer Pedro Sanches. Não se pode descartar que, quando o Tribunal de Contas elaborar o referido relatório jurídico, esse documento pode ser utilizado como argumento de peso, como argumento de valor por parte do grupo de trabalho que Conde Pompido criou no Constitucional. Dessa forma, o TC avalizaria a constitucionalidade de que Sanches possa continuar governando sem apresentar novos orçamentos, apoiando-se no Tribunal de Contas, cujo relatório serviria, assim, de álibi. Lembramos que o plenário do Constitucional aprovou por unanimidade há meses admitir para análise o chamado conflito de atribuições apresentado pelo Senado, que está nas mãos do Partido Popular, em oposição ao Executivo Socialista, por descumprir seu dever justamente de apresentar às Cortes o projeto de lei do orçamento. Como comentávamos, há meses, Conde Pompido já estudava desde aquele momento a fórmula para que o Constitucional avalizasse que Sanches possa governar sem esses novos orçamentos. É importante destacar que o artigo 134.3 da Constituição Espanhola estabelece textualmente que o governo deve apresentar ao Congresso dos Deputados o Orçamento Geral do Estado, pelo menos 3 meses antes do vencimento do ano anterior. Isso Pedro Sanches vem ignorando há 3 anos, e aqui não acontece nada. Como sempre, quando é a esquerda ou Pedro Sanches, nada acontece aqui. O Senado, com maioria do PP, considerou que a inação do governo de Sanches, que já prorrogou os orçamentos em 2024 e 2025 e ainda não apresentou os do ano em curso, fere as prerrogativas que o artigo 134.5 da Constituição estabelece para o Parlamento. Aqui se estabelece que, aprovados os orçamentos gerais do Estado, o governo poderá apresentar projetos de lei que impliquem aumento de gasto público ou diminuição das receitas correspondentes ao mesmo exercício orçamentário. Ou seja, o fato de não apresentarem novos orçamentos gerais do Estado já é inconstitucional e ainda afeta outro dispositivo da Constituição. E é que, sem esses novos orçamentos, o governo, segundo o PP, não poderia apresentar novos projetos de lei, porque uma coisa está relacionada com a outra, mas eles ignoram tudo, fazem o que querem. O grupo de trabalho de Cândido Conde Pompido. Como já contei para vocês em medidas cautelares, já faz algumas semanas, Cândido Conde Pompido criou um grupo de trabalho para estudar todos os conflitos de atribuições apresentados pelo PP e pelo Senado. Ou seja, tem coisa estranha aí. Esse grupo serve para aprovar o que Conde Pompido quiser e ajudar Pedro Sanches. Essa é a tradução. Esse grupo é formado por esquerdistas radicais do Constitucional, que já participaram no passado de outro grupo de trabalho para validar a constitucionalidade, atenção, da Lei de Anistia número 1 do governo de Sanches. Esse grupo de trabalho vai estudar os argumentos legais para validar no TC que o Executivo Socialista não tenha apresentado novos orçamentos há 3 anos e que possa continuar governando sem que isso seja considerado inconstitucional. Não se descarta que o parecer final inclua um pequeno alerta a Sanches, sem maiores consequências, sobre a importância de aprovar os orçamentos. Ou seja, um pequeno alerta para disfarçar um pouco. Porque, claro, até eles percebem que a questão é tão descarada que dizem, bom, vamos dizer que é constitucional, mas colocamos aqui um pequeno puxão de orelha e assim, disfarçamos um pouco. Pois é isso que estão tramando agora mesmo no Tribunal Constitucional de Cândido Conde Pompido. E essa é a informação que acabei de revelar para vocês. Uma informação muito grave que afeta nada mais nada menos do que o Tribunal Constitucional de Cândido Conde Pompido e o Tribunal Constitucional presidido por Henriqueta Chicano. Por um lado, a presidente do Tribunal Constitucional, Henriqueta Chicano, anunciou a elaboração de um relatório jurídico sobre as consequências de prorrogar o Orçamento Geral do Estado.
E, paralelamente, o Tribunal Constitucional de Cândido Conde Pumpido cria um grupo de trabalho para afirmar que é constitucional que Pedro Sanches possa continuar prorrogando os orçamentos e não apresente um novo orçamento. Uma questão está relacionada com a outra, porque quando o Tribunal Constitucional elaborar seu relatório, esse relatório se tornará a justificativa jurídica necessária para que o Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, possa dizer que, de fato, Sanches pode continuar no poder. Ele pode continuar na Moncloa, prorrogando os orçamentos e sem cumprir a Constituição, que exige apresentar todos os anos novos orçamentos gerais do Estado? Isso é um escândalo enorme, porque não é porque existam tantos escândalos que vamos deixar de denunciar todos eles. Todos são gravíssimos. O ataque às instituições do Estado por parte do governo de Pedro Sanches tem consequências diárias e os principais prejudicados somos todos nós, cidadãos. E por isso, o papel deste canal, de medidas cautelares e de um servidor, para mantê-los o mais informados possível sobre todos e cada um dos movimentos dessa trama judicial arquitetada por Pedro Sanches nas instituições, as quais ele manipula e utiliza para continuar governando, para continuar na Moncloa. E até aqui, esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado. E se for o caso, vocês já sabem que podem se tornar sócios por menos de 3 euros por mês, como os escolhidos ou sócios supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês podem contribuir pelo Bizum no 627-556-370. Assalto às instituições do Estado, parte do governo de Sanches, cidadãos são prejudicados. E hoje, vamos dedicar o programa de hoje ao nosso novo assinante. Um dos nossos escolhidos, que é Luiz Rosa. Muito obrigado, Luiz, pela sua confiança. Já somos 107 sócios das Medidas Cautelares. De verdade, estou impressionado com todo o apoio de vocês. Muito obrigado. E deixem suas opiniões, seus comentários, o que vocês acham que vai acontecer, seus likes, que vocês já sabem que ajudam este vídeo a chegar a muitas pessoas. E reitero meu agradecimento, porque o último mês está sendo incrível o que está acontecendo com Medidas Cautelares. A audiência que estamos tendo, estamos batendo recordes, e isso é tudo graças única e exclusivamente a vocês. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve!